Olá, meus amigos, a graça e a paz, que o Senhor esteja contigo, na tua vida. Aqui a gente aproveita essa oportunidade, mais uma vez, para falar algo muito interessante da Bíblia, que está em Apocalipse, onde a Bíblia fala sobre as cartas, as 7 cartas que o próprio Jesus enviou nos dias de hoje, como exemplo das igrejas do passado. O Apocalipse sempre é um livro muito cheio de mistérios, porque é o livro considerado o livro das revelações. Mas não pode ser abandonado e deixado de lado nos nossos dias, porque fala das últimas coisas, dos últimos projetos que Deus tem na vida do ser humano. São 7 cartas que Jesus mandou que João, o apóstolo João, escrevesse para as igrejas, mas não como igrejas, denominações, placa das denominações, mas a cada grupo de pessoas na terra existem as características delas, e a gente vai abordar aqui característica de uma igreja como exemplos de igrejas de hoje. E muitas vezes nós deixamos para lá essas características a qual Jesus mesmo nos alerta para nós não tomarmos o caminho e o exemplo de coisas que do passado faziam e de hoje o Senhor fala conosco diretamente através das cartas. Eu quero abordar o que está escrito, a carta à igreja de Laodiceia, e a gente vai ler o capítulo, que é o capítulo 3, do verso 14, que é especificamente uma mensagem para a igreja de Laodiceia antiga, a qual nós tomamos exemplos para os dias de hoje, a qual Deus falou aquilo que lhe não se agradava. Então, o contexto que fala o Senhor Jesus na Bíblia, nós temos que tomar como alerta para nós no dia de hoje. Se você quiser, você pode abrir aí a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para falar para mim e para você nesse dia. O título é A 7ª Carta à Igreja de Laodiceia. No verso 14 diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente vê muitos nesse verso falarem que essa igreja é a igreja verdadeira de Deus, mas a palavra de Deus diz, quando se refere ao anjo que está na igreja tal, ou um grupo tal que prega isso e aquilo, não quer dizer que é um anjo vindo do céu. Não quer dizer que também, e pode ser um anjo do céu, um anjo de luz que está
liderando um grupo de pessoas e pregando aquilo que Deus quer que pregue, mostrando a verdade. Porque anjo há dois tipos: anjo de luz e anjo de trevas. E Jesus, ele como ontem, hoje, ele nos alerta com relação a que esse grupo, essa igreja, fazia no passado, como muitos estão fazendo hoje. No verso 15, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Deus, ele conhece as obras de cada um de nós, as intenções de cada igreja na terra, de seitas, de denominações, de grupos, de nações que defendem isso e aquilo. Deus sabe as obras que nós praticamos, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente pensa, o nosso comportamento, o nosso exemplo diante de Deus, porque aos olhos de Deus nada está encoberto, nada aos seus olhos e seu entendimento. Ele diz que ele conhece as obras de cada um. Quando ele fala que nem és frio nem quente, fala da pessoa que não tem a unção de Deus, o aquecimento espiritual. A pessoa não é nem frio e nem quente, quer dizer, o frio espiritual é um cadáver espiritual. Ele está morto no pecado, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. E diz: oxalá foras frio ou quente. Quer dizer, tem dois tipos somente e exemplos de pessoas que servem a Deus. É o que está morto espiritualmente e o quente, que tem a presença de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus, porque através da unção vem o conhecimento, e a unção de Deus quebra todo o jugo do ser humano. No verso 16, ele diz assim: assim porque és morno, e não és nem quente, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não sei se você já experimentou, eu já vi muita gente tomando água morna quando quer vomitar alguma coisa. Dá uma ânsia de vômito, porque a água morna é terrível. Então, a situação da pessoa morna é aquela que vive em cima do muro. Ela não se resolve, ela não se converte. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo às vezes conhecendo, ela não se resolve. Ela já não é mais frio, porque ela já teve conhecimento da verdade. Ela recebeu o dom do Espírito Santo de Deus. Mas ela é morna, ela não se converte e ela fica em cima do muro. Deus abomina esse tipo de ser humano na terra. Abomina essa situação quando alguém está nesse nível, que não é frio nem quente, não se resolve, a vida dele não resolve. Deus, ele vomita essa pessoa, ele não engole, ele não aceita esse tipo de situação na vida do ser humano. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado. Essa é a primeira palavra que Jesus diz àqueles talvez que estão na terra e se acham ricos, são ricos financeiramente, não tem falta de nada.
e ele bate no peito e diz que não tem falta de nada. Ele é rico, ele não precisa de ninguém. E o Senhor diz que ele não sabe, mas ele é um desgraçado. Um desgraçado é desinstituído da graça de Deus, da salvação de Deus. Eu posso ganhar o mundo inteiro, posso ser o homem mais importante da face da terra, posso ser o homem mais rico, mas se eu não tiver a salvação, eu sou um desgraçado. Desgraçado quer dizer fora da graça de Deus. Ainda que muitos estejam dentro de templos, façam parte de denominações, e ouvem e seguem os ensinos que o Senhor fala desse anjo que está como líder dessa pessoa, ou de multidões, ela não está 100% no centro da vontade de Deus e não cumpre aquilo que Deus determina ou aconselha em seus preceitos. É preciso que nós tomemos uma posição na nossa vida para que a gente não seja considerado um desgraçado, um homem ou uma mulher desinstituído da graça de Deus. Como ele diz no 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Desgraçado quer dizer fora da salvação, fora da graça de Deus, fora da graça de Jesus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E diz mais, e miserável. Uma pessoa espiritualmente que está miserável, ela está numa situação muito triste, né? Porque tem um pobre e tem um miserável que é abaixo dessa situação. E diz, e pobre, e cego, e nu. Todas essas questões aqui que o Senhor fala é espiritual. Cego é aquele que está seguindo coisas como se fosse um cego. Ele não sabe o que ele segue, ele está sem visão espiritual. Então tem muitos que estão como igreja, seguindo um anjo, entre aspas, que está levando essas pessoas a caírem junto com ele, porque Jesus já dizia que um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Porque se eu sou um homem cego e eu vou tentar orientar alguém, guiar alguém, e eu não sei por onde eu ando, eu vou cair e vou levar aqueles que me seguem também. E nós precisamos tomar cuidado com essa situação. E diz mais um adjetivo que Deus fala aqui. Além de cego, nu. O que quer dizer nu? Uma pessoa nua espiritualmente quer dizer que ela está em pecado e sua nudez, os seus pecados é conhecido por todos. Todos veem a sua nudez, ele está nu. Mas só ele não vê. Porque ele está cego, está sem visão espiritual. E ele acha que está seguindo esse anjo, entre aspas, mas ele está certo. Ele está correto, não precisa de nada, de ninguém. Não, a doutrina que eu sirvo que é a verdadeira. O que o meu pastor fala e prega é essa que é a verdade. Mas, meus irmãos, só existe uma verdade. Das 100% das denominações existentes no mundo e de variadas doutrinas pregadas no mundo, só uma será e é aprovada por Deus, porque só existe um ensino, uma doutrina
que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente vai em frente. No verso 18, Jesus já começa a dar conselhos a nós. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro provado é a palavra pura do Evangelho, é a riqueza. São pérolas preciosas, são tesouros que nos é passado, que valem para a nossa vida eterna, para a nossa alma, para a nossa vida terrena, para que a gente possa ter o espiritual e ajudar aqueles que não conhecem. Ouro provado no fogo. O ouro provado é a palavra aprovada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tem muito fogo aí que se diz que é fogo, mas não é fogo verdadeiro. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas. Quer dizer, o Senhor lá atrás já falou de nu, e fala agora de vestes brancas, que quer dizer a santidade, as obras de cada um de nós diante de Deus. Se eu sigo a Deus, digo seguir a Deus, mas existe na minha vida mentira, existe na minha vida a fornicação, são muitos pecados, uns mais graves e outros menos, mas todos eles condenam a morte e significam que estão manchadas minhas vestes espirituais. E aí o Senhor começa a aconselhar que nós possamos comprar vestes brancas, que nós possamos nos vestir, para que a gente seja aceito por Deus. E muitas vezes, esse anjo que ensina você, muitas vezes, as tuas vestes ficam mais negras, mais salpicadas de sujeira, e a tua nudez é vista por todos, porque diante de Deus muitos estão nus nessa terra. E não apareça a vergonha da tua nudez. Olha só, nós precisamos dar exemplo às pessoas que nos cercam, principalmente nas obras que praticamos. O Senhor fala aqui na sua palavra sobre obras da carne e fruto do Espírito, que são bem abrangentes as obras da carne, a qual Deus, me vem na minha mente agora isso para me citar a você. Na nossa vida familiar, no nosso trabalho, aonde quer que a gente ande, a gente precisa dar testemunhos de boas obras, de fé, tudo aquilo que o Espírito Santo nos dirige a fazer. Obras da carne e frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, todos aqueles que praticam, são aqueles que estão aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, não estão nus, como diz aqui. E a gente prossegue. Não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. É o que mais a gente vê. As pessoas seguem muitas doutrinas, elas não conseguem ver a verdade. Eu um dia fui assim, uns 30 anos atrás. Eu não conseguia entender e ver a verdade, enquanto eu não deixei de seguir certos ensinos, certas heresias, como Paulo foi liberto, e aquelas escamas, quando diz a Bíblia que caíram as escamas, ali é espiritual.
A partir dali que ele foi liberto, ele foi ver a verdade, conhecer a verdade. E assim aconteceu comigo também. E Deus quer que aconteça com você também, você que me vê, me ouve nesse vídeo. As pessoas não colocam um colírio espiritual nos olhos, não são libertas por Deus, porque não querem ver. Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar, é aquele que não quer ver. E isso trará e traz consequências sérias na vida do ser humano. Muito sérias. Eu, depois desse vídeo, falando sobre esse assunto, eu vou colocar um testemunho, o meu testemunho pessoal, de como foi para mim me converter a Deus, a Jesus. É muito longo, mas eu vou tentar fazer de 2 ou 3 partes. E Deus vai usar esse testemunho como exemplo para você seguir. Porque eu sei que tem muita gente que está cego e precisa de colírio espiritual para ver a realidade de Deus. No 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui fala de arrependimento. Nós temos que seguir a verdade. E Deus e Jesus, através dessa carta, Ele exorta a todos nós, para a gente tomar cuidado, não seguir heresias, colocar o colírio do Espírito Santo nos olhos, para que a gente possa entender, a gente possa ver a verdade. Porque tem muitos que estão aí sem visão, sem colírio espiritual, estão caindo e seguindo caminhos que não é o que para seguir, o que é para seguir. Então, às vezes, o Senhor, Ele repreende, e as pessoas estão passando por uma repreensão de Deus. As coisas começam, o Espírito Santo começa a se afastar, porque Deus, Ele não tem compromisso com mentira, com heresia, com fermento, mas sim com a verdade. E aí Ele se afasta. Não há na vida daquela pessoa um aquecimento espiritual. Deus, Ele não engole o morno. E aí as coisas não acontecem na vida da pessoa. A pessoa vira uma pessoa religiosa, e aí acha que vai para o céu, e diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, isso é heresia, meu irmão, minha irmã. No verso 20, o Senhor ainda diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ora, o que é ceiar com Jesus? Uma ceia com Jesus é uma coisa abençoada. Quando fala em ceiar, fala numa mesa farta, a qual talvez aquela parábola do filho pródigo mostra isso, que é o melhor que Ele tem para nós, tanto material como espiritualmente. Ceiar com Jesus é a coisa mais linda e mais gostosa do mundo. Mas as pessoas não querem ceiar, e Ele bate na porta, porque Ele diz que o que convence o pecador do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo. Ele não vai arrombar o coração de ninguém. Mas muitos estão nessa situação, endurecem o coração porque dizem que são ricos, não precisam disso nem daquilo. O eu é muito grande na vida dessas pessoas, não são humildes, estão com as roupas todas sujas, encardidas, salpicadas de pecado. E esses anjos, entre aspas, você precisa tomar cuidado. Anjo, existe 2 tipos: anjos de luz e anjos de trevas. Existem os mercenários, estão aí usando a própria palavra
para colocar doutrinas, heresias. A gente vê isso todo dia na internet, a gente debate direto com pessoas na internet, pessoas que firmam pé, estão com a mente cauterizada, não querem saber de ouvir a verdade, mesmo a gente colocando o Evangelho, citando versículo, capítulo, até colando nas respostas, mas as pessoas não querem saber. Estão com a mente blindadas e não querem mais saber. Não, eu sei disso e acabou. Infelizmente, meu irmão, a consequência é muito grave de pessoas que agem assim. Para a gente terminar, no verso 21 e no 22 diz assim: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que fala de salvação. Isso aqui implica em salvação humana, da alma do ser humano. Implica em vitória, implica em sucesso. E essas pessoas acham, eu sou daqui, dessa denominação, eu estou salvo, já aceitei a Jesus. Isso é a maior heresia que existe, achar que salvo é salvo para sempre. Enquanto eu tiver vida, eu vou bater contra isso, porque a minha função na terra é pregar a verdade, não mentira. Eu não vou fazer aquilo que não é a verdade, aquilo que o Espírito Santo de Deus me revela. Para a gente terminar no verso 22, ele diz: quem tem ouvidos, como você está ouvindo hoje, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que eu estou falando, mas há 2 horas atrás, na hora do almoço, na hora do meu almoço, o Espírito Santo de Deus diz: fala isso. Então, o Espírito Santo de Deus, você que tem ouvido, ouça o que está sendo falado para você. Eu sou apenas um homem, não sou nada, mas eu creio em Deus, e quando eu fui escolhido para falar a verdade, eu procuro não omitir nada, seguir homens ou coisa alguma, mas aquilo que o Jesus tem falado para me falar. Assim, em nome de Jesus, você tem ouvido, você está ouvindo, se dê por avisado, porque isso aqui é um alerta a todos nós, a todo ser humano, de seguir os conselhos de Deus, que implica em salvação. E você que tem ouvido, que está ouvindo e está me vendo, medite nisso que está sendo falado para você. Talvez em outras ocasiões nós vamos meditar sobre as outras cartas que Jesus mandou às outras igrejas, e os seus erros que são praticados hoje, característica nos dias de hoje, a qual Deus alerta para que a gente não perca a nossa salvação. Talvez você, eu tenho 100 anos, eu tenho 70 anos, sou um homem, sou uma mulher experiente. Eu digo para você, que ainda que você vivesse 1000 anos na terra, você ainda precisaria aprender mais e mais com Deus. As verdades de Deus são muitas, e não se compara o tempo que você já viveu na terra, e todas as experiências que você passou, pelo que Deus tem para você, na eternidade. Almas, elas são imortais, e elas irão viver eternamente, com Deus ou sem Deus. Eu faço votos que você viva com Deus eternamente no paraíso com o Senhor Jesus. Assim recebe essa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor
te abençoe. Pesquise, ore, pergunte a Deus, para que Ele mostre a verdade a você. Assim, em nome de Jesus, recebe essa palavra. É tudo que eu tenho por hora.